Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um conto do Machado de Assis, que é O Caso da Vara. Machado é o meu escritor preferido do mundo, então vamos lá. Esse conto, o protagonista dele, na verdade o protagonista é a vara, né? Mas de uma forma mais superficial, vamos colocar que o Damião é o personagem principal. Ele é uma criança, um menino, que ele tá num seminário que o pai dele colocou ele lá, mas ele não gosta de ir lá, aparentemente, porque o conto se inicia com ele fugindo desse seminário, ele já na rua, assim, aparentemente sob uma fuga que aconteceu no impulso, porque é só quando ele tá na rua que ele pensa, meu, pra onde eu vou agora? O conto ele se passa antes de 1850, nem o narrador sabe exatamente o ano em que aconteceu essa história. E aí tá, né? E aí o Damião ele precisa ir pra algum lugar, né? Ele fugiu do seminário e, e precisa se encontrar ali, né? E aí ele lembra do padrinho dele, que é o João Carneiro, e ele lembra que esse padrinho tinha uma amiga que é a Sinha Rita. A Sinha Rita, ela é uma mulher viúva que trabalhava com bordado e, assim, essa classe social, né, representada da história não é uma classe social rica. E a Sinha Rita, ela não queria se casar de novo, ela estava muito bem ali com a vida dela, do jeito que ela estava levando naquela época, e ela não queria ascender socialmente através do casamento, que era uma coisa muito comum, né, entre as mulheres na época. E aí o Damião, ele bate lá na casa dela. Eles não eram muito próximos, assim, ele da Rita, na verdade bem pouco, pelo que a gente subentende. Mas ele aparece lá implorando para que ela falasse com o padrinho dele, para que o padrinho dele falasse com o pai dele, para que o pai dele não mandasse ele de volta pro seminário. E no começo ela não queria, né, se intrometer naturalmente nesses assuntos de família, casos de família, mas ele acaba, acho que, mexendo com uma brecha ali dela, que ele fala assim, não, mas se eu falar pro meu padrinho, ele não vai querer fazer isso por mim. E aí a Rita, a impressão que eu tenho é que ela era uma mulher, assim, bem autoritária, tanto é que a maioria das falas, dos diálogos dela na história, estão todos os verbos, assim, a maioria estão no imperativo. E aí a Rita, ela pega e fala assim, então vamos ver, né, se o seu padrinho não vai querer mesmo lá falar com o seu pai. Lógico, assim, não é explícito no conto, mas os dois tinham um caso, né, a Rita com o João Carneiro. E aí ela manda chamar o João Carneiro e fala pra ele que ele tinha que ir lá convencer o pai do Damião em relação a essa questão do seminário, né? Porque senão ela começa a ameaçar ele emocionalmente, né? Ela fala que senão eles não iam se ver mais. E a gente não tem, né, uma noção exata de como era a relação da Rita com o João Carneiro. Mas a impressão que fica é que é ela que ditava as ordens ali, né? Porque o João Carneiro, ele não queria, né, de jeito nenhum ir falar com o pai do Damião, porque todo mundo fala que era um cara, assim, muito bravo, sabe? Mas ele acaba indo, né, super a contragosto, mas vai porque senão ele ia perder esse contato que ele tinha com a Rita. O pai do Damião, ele não aparece em nenhum momento na história, o nome dele não é dito, mas é ele que tá ali no topo dessa hierarquia de poder dentro da história, sabe? Ele não, o nome dele não precisa aparecer, ele não precisa aparecer, mas assim, tá todo mundo nessa história disputando um pouquinho de poder, cujo topo é esse homem, esse pai do Damião. E aí, enquanto o João Carneiro ele vai, né, tentar lá falar com o pai do Damião, ele
ele fica ali, né, o Damião com a Rita, aí eles começam a interagir, descontrair, aí o Damião começa a contar umas piadas, e nisso a Rita tinha umas escravas, né, umas meninas, e uma dessas meninas, que é a Lucrécia, ela acaba se distraindo um pouquinho ali, né, do trabalho que ela tava fazendo e ri de uma piada que o Damião conta. E nisso, assim, a Rita, né, que tava toda lá feliz com o Damião, na hora, assim, ela fecha a cara, né, aí já adota um comportamento super diferente, né, aí ela começa a ameaçar, né, a Lucrécia, fala, Lucrécia, olha a vara, faz aí teu trabalho, fica quieta. E aí, ok, na hora, assim, a Lucrécia só obedece, né. E aí o Damião, na hora, ele começa a prestar atenção, né, nesse escravo, ele fica um pouco sensibilizado, né, de conhecer esse lado super autoritário da Rita, mas tá. Em um outro momento, chegam umas vizinhas da Rita pra tomar chá com ela, que se eu não me engano, elas tomavam chá toda tarde. E aí, assim, a Rita vai apresentar o Damião, introduzir ele ali na conversa, né? E aí fala pra ele contar umas coisas engraçadas. E aí na hora ele conta a mesma piada, né? Que fez rir a Lucrécia. E elas riem, né? Acha super engraçado. E na hora ele dá uma olhada pra Lucrécia, né? Pra ver como ela tinha reagido àquilo. E ela tá lá super focada no trabalho, fingindo que não tá acontecendo nada ao redor dela. E isso lembra um trechinho de uma música dos Racionais. Aquele clube que da hora, olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. E aí, né, depois o Damião, ele meio que apadrinha a Lucrécia. Ele fala, né, que pra Rita não ser tão rígida com ela, né, que se ela não conseguisse terminar os trabalhos dela, ele faria por ela alguma coisa nesse sentido. E aí, só que aí no final da história, a Rita, ela vai recolher, né, os trabalhos que, se eu não me engano, eram almofadas, né, que as meninas estavam fazendo, e a Lucrécia era a única que não tinha terminado. E aí a Rita fica puta da vida, né, e cata a Lucrécia pela orelha e fala pro Damião pegar a vara pra ela, né, pra ela bater na Lucrécia, porque ela não podia, se ela soltasse ali a Lucrécia, ela fugia. E aí o Damião, na hora, ele gela, né? Porque ele meio que sabia que a Lucrécia tinha atrasado o trabalho por causa dele. Mas... E aí ele não queria, né? Ele vê a Lucrécia apanhando e a Lucrécia lá implorando pra que ela tivesse piedade, que não batesse nela. E o Damião, ele fica ali na hora entre a cruz e a espada. Mas no final ele prefere entregar a vara pra assim, a Rita, porque ela estava administrando, cuidando dessa questão dele com o seminário, sabe? E aí o conto termina desse jeito, né? A gente não vê a Lucrécia apanhando, mas mesmo assim psicologicamente muito violento. E tem um contraste muito grande, né? Porque a Rita, quando o Damião chega na casa dela implorando para que ele ajudasse ela com essa questão do seminário, ela acaba cedendo, mas talvez por uma vaidade dela, né, porque ela queria ver talvez o João Carneiro obedecendo ela ali, mas a Lucrécia não, né, a Lucrécia tá ali implorando para que ela não batesse nela, e ela, assim, é totalmente indiferente, sabe? Porque é como se a Lucrécia fosse um mero objeto para ela mesma, né? Que só tá ali pra servir, pra ir pra trabalhar. Porque a Lucrécia não pode rir, não pode se distrair, não pode atrasar um trabalho, não pode nada. Ele termina com a vara, né? E o Damião, ele é um personagem que a gente pode dizer que ele manipula pela fragilidade dele, ou por uma aparente fragilidade dele. Ele, quando ele entrega a vara pra Rita, no fundo ele é uma coisa muito simbólica, né? Porque é como se ele tivesse
aceitando entrar para uma estrutura de poder muito autoritária, mas para exercer algum poder ali, ainda que mínimo. E o Machado, ele não julga os personagens dele, sabe? Diferente de alguns escritores da época, como o Eça de Queiroz, com a Luísa do Primo Basílio, a Madame Bovary do Flaubert, são personagens que elas cometeram alguns atos imorais, e então os narradores, os escritores da história acabam assim dando um final trágico para elas, como uma espécie de punição. Mas o Machado, ele não faz isso, né? Porque no caso talvez ele pudesse punir o Damião, mas ele não faz isso, ele só mostra pra gente, dando muito tapas na nossa cara, o ser humano na sua face mais realista, assim, psicologicamente, né? Ele mostra realmente como o ser humano é, e é isso aí, fiquem abertos pra gente não julgar, ficar intrigado.